Continua. Então tá valendo, hein? Agora é para valer. Na última aula, então, a gente participou da ideia da física térmica e nós fizemos até as correções de todos os exercícios, não foi isso? Resolvemos todos e hoje a gente começa um novo conceito, ok? Qual que é esse novo conceito nosso? É o conceito chamado dilatação térmica, beleza? Por um acaso, alguém já viu falar nesse conceito ou por acaso sabe o que vem a ser dilatação térmica? O que é isso, meu Deus? One moment. O trem fechou até sozinho, que beleza. E aí, gente, alguém já ouviu falar ou sabe o que é o conceito de dilatação térmica? É quando aumenta a temperatura, o material meio que aumenta. Tipo, não é meio que aumenta, é isso mesmo, né? Aí o que rola? É o que o Albert falou. Tá dando pra vocês verem o slide aí ou não tá aparecendo nada? Não tá aparecendo nada. Não, então tá igual aquele dia de novo. Marca aí. Deixa eu voltar pra cá de novo. Confere aí, ó. Se aparecer, vocês falam. Agora tá aparecendo? Tá? Agora tá. Tá? Beleza. Esse trem é meio doido. Tem hora que dá, tem hora que dá errado. Só... Beleza. Então é o que o Albert falou mesmo, né? Dilatação nada mais é do que quando ocorre um aumento de temperatura e esse aumento de temperatura faz com que o corpo sofra aumento de dimensões. Beleza? Então nós já temos a definição. A partir do momento... só vale ressaltar que essa maneira de fazer as conversões das escalas termométricas, a gente tem que ter isso em mente, não pode esquecer isso mais não, tá bom? Então, o que acontece? Essas escalas termométricas aí a gente vai precisar, porque vai ter exercício que vai ter que fazer a conversão, mais para frente a gente vai ver quando a gente tiver as leis da termodinâmica, mas vai ter exercícios que não vai precisar, e eu vou explicar quando que precisa e quando não. Então, a primeira ideia nossa é essa. Já temos a definição. Dilatação térmica nada mais é do que quando ocorre um aumento de temperatura, esse aumento de temperatura faz com que o corpo ele sofra aumento de dimensões. Então, só vai existir aumento de temperatura se somente se, só vai haver dilatação térmica se somente se houver aumento de temperatura. Por exemplo, se a temperatura era 20 graus Celsius e ela permaneceu 20 graus Celsius, isso nos remete a uma ideia de que não vai haver dilatação térmica. Agora, se a temperatura era 20 graus Celsius e ela veio a chegar, por exemplo, a 40 graus Celsius, então a primeira coisa ocorreu, que foi o aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, ele pode vir a provocar dilatação ou não. Isso não é uma garantia, não. Todo aumento de temperatura vai aumentar as dimensões? Não. Vai depender do material, vai depender em quanto a temperatura vai aumentar e N fatores. Ok? Para isso, essa dilatação térmica, ela se dá de 3 tipos. Nós temos 3 tipos de dilatação. Por quê? Pela definição, fala que um aumento de temperatura provoca no corpo aumento de dimensões. Mas quais dimensões são essas? São 3 dimensões possíveis, que seria comprimento, que seria área e que seria volume. Ok? Então, a dilatação térmica, ela pode aumentar o comprimento do material, ela pode aumentar a área do material, como também ela pode aumentar o volume do material. Alguma pergunta até aqui? Não. Não? Eu esperava uma pergunta assim, e se a temperatura diminuir? Mas não perguntou, então vou responder assim mesmo. E se a temperatura diminuir, ao invés de haver uma dilatação, vai haver uma contração térmica. Ou seja, essa redução de temperatura vai fazer com que o material, ao invés de aumentar as suas dimensões, ela venha a diminuir. Ok? Mas o que interessa para nós, de fato, é, no caso, o aumento. Então, essas dilatações, elas se dão de 3 formas. A gente tem a dilatação chamada de dilatação linear,
Quando ocorrer um aumento de temperatura, independente de quanto que seja, se a temperatura variou para mais, nesse caso aqui não é para mais ou para menos, não, só para mais. Se a temperatura aumentou, quer dizer, então, que o determinado material vai sofrer um aumento de comprimento. Beleza? Mas, se por acaso a temperatura, o aumento dela, ao invés de provocar aumento de comprimento, provocar aumento de área do material, aí a gente não vai mais chamar a dilatação de linear, e sim a dilatação de dilatação superficial. Então, ao passo que a dilatação linear aumenta o comprimento, que a gente está representando pela letrinha L, a dilatação superficial vai provocar no corpo um aumento de área. Mas esse aumento, tanto de comprimento, quanto de área, quanto posterior agora, que é a volumétrica de volume, ele só vai ocorrer se houver aumento de temperatura. Se a temperatura permanecer constante, o meu comprimento do material vai permanecer constante, a minha área do material vai permanecer constante e o volume do material também vai permanecer constante. Então, por fim, a última dilatação que a gente tem aqui é a famosa dilatação volumétrica. O que a dilatação volumétrica é? Ô, Paulo, Oi. a superficial é referente à linear? Porque se aumenta a área, tem que aumentar o comprimento, não? Não, mas aí é só a gente trabalhar com as 3 dimensões. Por exemplo, você tem uma barra de ferro. O que você consegue aumentar na barra de ferro? O comprimento. O que você consegue aumentar na barra de ferro? A área também. E o que você consegue aumentar na barra de ferro? O volume. Então, vai depender o que aumentou. Entendeu? Por exemplo, se você tem uma barra de ferro, você coloca ela no maçarico, por exemplo, ela vai sofrer uma dilatação. Se ela sofreu dilatação e aumentar comprimento e lado, ou seja, um lado e outro lado, não tem como ser linear. Aí ela vai ser superficial, porque aí, em vez de aumentar somente o comprimento, ela aumentou a área. Mas se ela aumentar lado, lado e lado, então lado ao cubo, quer dizer que ela aumentou o volume. Entendeu? Entendi. Porque vai depender do que vai aumentar. Mais para frente, agora no próximo slide mesmo, a gente vai ver que tem um tipo dessas 3 dilatações que vai acontecer somente um delas. E aí a gente vai entender o porquê. Sacou? Mas, nesse caso... Acontece em todos os materiais? Depende, né? Depende do tipo de material. Por exemplo, se for um material metálico, barra de ferro, cobre, todo tipo de material que lá na elétrica a gente chama de material condutor, eles têm a capacidade de sofrer dilatação. Mas igual eu Porque se disse... for plástico, diminui. Hã? Plástico diminui. Não, aí depende, né? Depende do que vai acontecer com o plástico. Entendeu? Porque pode ser que você queima o plástico, aí você vai ter uma sensação que ele deu uma redução. Aí depende do material. Por exemplo, se você colocar fogo numa barra de ferro, você vai conseguir dilatar ela. Mas se você colocar fogo num plástico, num papel, querendo ou não, ele vai ter que sofrer uma redução. Então depende sim do material. Sacou? Sim. Sim. Então, os 3 tipos de dilatação, tá entendido aí, galera? Sim, sim, não, não. Então, esses são os 3 tipos de dilatação. O que eu preciso que vocês entendam agora? Tranquilo. Oi? O que eu preciso que vocês entendam por hora? O conceito de dilatação. Por exemplo, vou levar um conceito mais cotidiano nosso aqui, que a gente pode estar usufruindo desse exemplo. A mulher, quando vai ganhar um menino, não sei se alguém já teve curiosidade de saber isso aí, a mulher tem que sofrer dilatação. Né? E por que a mulher fica, teoricamente falando, gritando de dor? Porque ela está dilatando, então está ocorrendo um aumento de temperatura e aquela superfície dela lá tem que sofrer uma dilatação para o menino passar, senão não vai haver passagem. Isso também é uma dilatação. Ok? E aí, a priori, o slide anterior, o que a gente viu? Nós vimos como que ocorre a dilatação, que é o aumento de temperatura que provoca no corpo aumento de dimensões. Dimensões essas, comprimento, área e volume. Isso é uma definição mais teórica. Agora chega, então, o que muitas das pessoas, tanto no ensino médio ou até mesmo no ensino superior, eles sofrem um pouquinho com isso, que é a parte de conta, né? As formulazinhas que a gente vai utilizar. Mas, se a gente parar para pensar aqui, são fórmulas simples, 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 simples. Não tem nenhum segredo, assim, gritante, não. Vocês vão reparar que em todas as 3
tipos de dilatação, a fórmula é bem parecida. Aí a gente vai entender o que, que vai mudar. Então, dilatação linear é o que mesmo? Mas todas estão lineares. Oi? Todas estão Não, lineares. correto. Aqui é superficial e aqui é volumétrica. Depois eu altero antes de enviar. Pode ser? Eu não tinha visto isso aqui, não. Então, essa primeira é a dilatação linear, essa segunda é a superficial e essa terceira é a volumétrica. Beleza? Aí eu altero isso daqui. Tá bom? Antes de mandar, eu mudo isso aqui para vocês. Então, aqui, ó. O que é a dilatação linear? Teoricamente falando. Aumento do comprimento. Exatamente. Mas esse aumento de comprimento só ocorre quando aumenta temperatura. Correto? Então, nós já sabemos o que é dilatação linear. Como que calcula essa dilatação linear? Conforme eu já tinha mencionado para vocês, na física, o delta, ele significa sempre o que mesmo? Variação? Variação. Então, o que de fato é a dilatação? É a variação que o corpo sofre. Por quê? Dilatação linear não é quando a temperatura aumenta, provoca aumento de comprimento? Então, variou o comprimento. Se variou o comprimento, quer dizer que sofreu dilatação. Então, essa dilatação linear, ela é representada como sendo ΔL. O que é ΔL? É variação do comprimento. É o quanto o comprimento aumentou à medida com que a temperatura também aumentou. Então, ΔL é a dilatação linear, que é igual a L1. O que é L1? Comprimento inicial do corpo. Essa letrinha grega aqui chama-se alfa. O que significa alfa? Coeficiente de dilatação linear. Isso aqui é uma constante, tá, gente? Tanto esse alfa, quanto esse beta, quanto esse gama, todas essas três letrinhas gregas, elas representam o coeficiente de dilatação. O alfa é coeficiente de dilatação linear, o beta é coeficiente de dilatação superficial e o gama, ele é coeficiente de dilatação volumétrica. Tanto o alfa, quanto o beta, quanto o gama, ambos são considerados constantes. Só que essa constante aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque ela é uma constante, quando uma coisa é constante, quer dizer que ela não altera. Mas ela muda de material para material. Por exemplo, se isso aqui fosse uma chapa de alumínio, o alfa dela seria X. Mas se essa dilatação que fosse sofrida por uma barra de ferro, esse alfa aqui iria ser X mais 1, ou Y menos 1, o que seja. Então, ela é constante? É, mas ela varia de acordo com o material. Beleza? Então, ó, ΔL é a dilatação linear, L1 é o comprimento inicial do corpo, alfa é o coeficiente de dilatação linear e ΔT é a variação de temperatura. Na segunda dilatação, que não é linear aqui, ó, é superficial, quer dizer então que ΔA significa variação de área. O que é a variação de área? É o quanto que a área aumentou. A1, área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial e ΔT, variação de temperatura. Onde tanto ΔL, tanto ΔA, tanto ΔV representam variação. E como que a gente calcula variação? Basta fazer o final menos o inicial. Aqui a gente poderia falar LF é L0, AF é A0, só que eu coloquei 1 e 2, porque 2 está representando final e 1 está representando inicial. Então, o que é a dilatação volumétrica? Que aqui está escrito linear de novo, mas é volumétrica e eu vou alterar. É ΔV. Quem é ΔV? Variação de volume, o quanto que o volume aumentou à medida com que a temperatura aumentou. V1 é o volume inicial do corpo. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT, variação de temperatura. Se eu perguntar para vocês aqui, qual que é a única coisa que está alterando nas três fórmulas? A constante? Oi? A constante? A constante é diferente, né? Mas por que eu fiz essa pergunta, Weber? Porque, embora sejam constantes diferentes, mas existe uma relação entre elas. Por que existe uma relação? Por exemplo, só um exemplo. Vamos supor que o alfa aqui de uma barra X qualquer seja
alfa x igual a 2. O beta dessa mesma barra é 2 vezes o valor de alfa. Por exemplo, se o alfa vale 2, o meu beta vai valer 4. E o meu gama, ele é 3 vezes o valor de alfa. E isso para o mesmo material. Por exemplo, se aqui fosse uma barra de alumínio e valesse 2, o alfa, o beta da barra de alumínio vale 4, o gama da barra de alumínio vale 6. Mas se aqui for alumínio e aqui for ferro, aí esse beta não tem relação com esse alfa aqui não, tá bom? Então, quando é o mesmo material, é notório que as constantes são diferentes, mas elas estão intimamente ligadas. O meu beta é 2 vezes o valor de alfa e o meu gama é 3 vezes o valor de alfa. Então, supõe-se que um exercício lá pede a dilatação superficial, essa daqui, mas em vez de te dar o beta, ele te dá o alfa do material. Basta você pegar o alfa e multiplicar por quanto? 2. Por 2. Aí eu acho o beta. E aí eu jogo na minha formulazinha aqui e resolvo. Então, ó, reparem que, conforme vocês falaram aí, o alfa, o beta e o gama são diferentes, mas eles estão interligados. Isso aqui é como se fosse igual. O que está diferente? Que aqui é o comprimento, aqui é a área, aqui é volume. Opa! Mas aí a ideia é a mesma. E não sei se vocês perceberam, a única coisa que está extremamente igual nas 3 dilatações é somente a variação de temperatura. Por quê? Por quê? Espera aí, rapidinho. Por quê, gente? Porque ela vai ser necessária em todos? Exatamente. Quem falou, Herbert ou Albert? Herbert. Herbert. Por que, Herbert, que isso acontece? Por quê? Até mesmo pela definição. Mas por que não tá dando? Ô, gente, tem limite de participante? Não, né? Eu acho que não. Acho que não. Porque você tem que saber o tempo que foi a última temperatura. Não. Porque qual que é a definição de dilatação térmica? Qual é a Aumento de definição? temperatura. Exatamente. Então, nos 3 casos, independente se estiver aumentando área, se estiver aumentando o comprimento ou se estiver aumentando o volume, para que haja dilatação, qual é a primeira coisa que tem que aumentar? Temperatura. Exatamente. Então, por isso que nos 3 casos, está dando isso. Entendeu? Só tentando ver se o Nathan consegue entrar aqui. Não está dando, não. Agora, por que eu não estou entendendo? Será que tem limite de tempo? Uai, que estranho. Você tem que aceitar ele. Mas não está aparecendo para eu aceitar, entendeu? Não aparece ele aqui, tipo, para eu admiti-lo, não. Ele está respondendo aqui, deixa eu só ver o que é. Ué. Mas vamos lá, se aparecer aqui, a gente volta aqui. Se aparecer para vocês aí e não estiver aparecendo para mim, vocês dão um toque aqui, faz favor. Beleza? Então aqui, ó, voltando. Onde a gente tinha parado, até aqui, né? Eu fiz questão de colocar o que significa cada coisinha, tá? E aí a gente dá sequência aqui no conceito da dilatação. Então tá aí, ó, dilatação térmica. One moment, please, ok? Não tá dando certo não. Bora lá. Ah, agora deu, peraí, opa. Oh, meu Deus, eu fechei o negócio. Prontinho. Agora foi. Beleza. Gente. Ah, eu aceitei. Olá, beleza? Ô, Glória. Tranquilo, entrei. É a boa, garoto. Ó, nós estamos falando de dilatação aqui.
Eu esperei um pouquinho para ver se você chegava, mas aí a gente começou. Não tem problema não, eu que atrasei. Não garra, não. Esse aí você me deve uma aula. Na hora que eu falei que você ia participar aqui, quase que o grupo... Ué, tá doido. Parecendo sala de aula quando recebe uma surpresa, todo mundo ficou doido. Então, aqui, ó. Ô Natan, a gente viu até agora aqui o conceito de dilatação e até então a gente estava falando só da dilatação dos sólidos. Tá? E eu mostrei para eles quando que o corpo sofre dilatação, que é quando o aumento de temperatura faz com que o corpo sofra aumento de dimensões. Essas dimensões podendo ser elas comprimento, área e volume. E aí a gente pula agora para o próximo slide, que a gente vai falar sobre a dilatação térmica nos líquidos. Então, a primeira pergunta que surge, já sabemos que dilatação é aumento de temperatura que provoca no corpo aumento de dimensões. São essas dimensões comprimento, área e volume. Aí tem um porém. Dentre todas essas três dilatações, linear, superficial e volumétrica, nesse caso aqui, a gente discutiu somente a dilatação nos sólidos. E agora é a hora da gente discutir a dilatação dos fluidos. O que são fluidos? São considerados líquidos e ou gases. A primeira pergunta que surge é qual ou quais, e deu aqui o tempo, mas a gente começa outra. Qual ou quais dessas três dilatações aqui, linear, superficial e volumétrica, ela ocorre tanto para os corpos sólidos, que é o que a gente viu até agora, tanto para os fluidos. Qual que seria a resposta suas aí? Dentre as três, qual ou quais ocorrem em sólidos e em líquidos? A volumétrica. Somente a volumétrica, Paulinho. Isso aí. Ou seja, na dilatação dos corpos sólidos, ela ocorre tanto a linear, superficial e volumétrica. Mas, se tratando de dilatação dos líquidos, ela só ocorre de forma volumétrica. E valendo um bombom aí, para quem me responder correto, o porquê que a dilatação nos líquidos ela só existe volumetricamente falando. Porque líquido não tem comprimento. Está próximo disso aí, mas ganhou. É a burguesa, né? É, Paulo, Não, gente. Burguesa. A dilatação volumétrica, ela ocorre tanto para os corpos sólidos, quanto para os corpos fluidos, que no caso seriam líquidos e o gás. Por que que isso acontece? Pelo fato do líquido, vamos mais precisamente falando líquido, ele não ter forma própria. Qual que é a ideia da forma própria? É o que a Lívia falou, né? Ela não tem como eu conseguir medir o comprimento e nem a área de um líquido. Por exemplo, se eu tenho uma piscina, e a piscina, eu falo no sólido, somente o sólido dela, sem água, eu consigo medir o comprimento da piscina? Consegue? Não. Não, só do sólido eu consigo. Por exemplo, só o sólido da piscina eu consigo medir. Por exemplo, ela tem 2 metros de comprimento. Consigo. Uhum. No sólido, eu consigo medir a área da piscina? Consigo. Por exemplo, ela tem, sei lá, 100 metros quadrados. Consigo. Do volume, eu consigo medir o volume da piscina sólida? Consigo. Vai ter lá 500 metros cúbicos. É possível. Mas, se eu coloco água dentro dessa piscina, é possível eu conseguir medir o comprimento da água ou a área da água? Não. Então, por esse motivo, que a dilatação nos líquidos, ela só ocorre de forma volumetricamente falando. Porque como a água ou qualquer outro líquido não tem forma própria, não é isso, Natan? Exatamente. Correto? Então, como ela não tem... Esse cara é bom mesmo. Como ela não tem forma própria, então não é possível a gente conseguir medir nem comprimento e nem área. Por quê? Essas duas dimensões, comprimento e área, só são possíveis de ser medidas quando se tem uma forma própria. Então, essa dilatação nos líquidos, ela ocorre de 3 formas. Nós temos a dilatação real do líquido. Essa dilatação real, ela é a dilatação do líquido. Então, a dilatação real, ela é calculada como sendo o volume inicial do líquido vezes
o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido, que multiplica a variação de temperatura. Então, se eu olhar para a fórmula anterior, ela continua a mesma. Só que, quando eu trabalho com sólido, eu só tenho um tipo de dilatação, que é a dilatação do recipiente. Quando se trata de um determinado líquido, a gente tem a dilatação do recipiente, que é também conhecido como dilatação do frasco. A gente tem a dilatação real, que é a dilatação do líquido, e a gente tem a dilatação aparente. Aqui, ó, mais uma coisa para ser consertada, tá? Eu vou retirar isso aqui. Essa dilatação aparente, ela é a dilatação do recipiente ou do frasco menos a dilatação do líquido. Não é mais, não. Tá bom? Então, deixa eu tentar mostrar para vocês a ideia aí. Por exemplo, eu tenho uma vasilha de fazer café. E essa vasilha, ela tem 500 metros cúbicos, o volume dela, do sólido. Se eu colocar água, 500 metros cúbicos de água, e botar essa água para ferver, por exemplo, para fazer um café, o que vai acontecer quando a água começar a ferver? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pode responder, né? Pode. Quando a água começar a ferver, tanto a água do café dilata, como a vasilha também, o vasilhame que você está utilizando também sofre dilatação. Exatamente. Viu, gente? Tô falando que o cara é um mito. Então, quando é a dilatação dos líquidos, não quer dizer que é só o líquido que está dilatando, não. Por exemplo, a água do café, ela vai aumentar, o volume vai derramar, e o recipiente, que é onde a vasilha, provavelmente de alumínio, também vai dilatar. Então, por isso que a gente tem esses dois tipos de dilatação. Quem que seria, no caso, então, a dilatação aparente? É a quantidade de água que derramou. Ok? Dúvida, pergunta sobre isso aí? Não? Não? Ninguém, gente? Bom mesmo. Agora fala que tá valendo um bombom pra você ver. Um bombom ou uma caixa de bis. Aí pronto. Ó, então a dilatação dos líquidos tá ok, gente? Pode pular? Nós temos duas opções. Provavelmente falta 3 minutos para acabar. E aí eu vou abrir uma nova aula lá. A gente tem 3 opções. Opção número 1. A gente já vem fazer esses exercícios aqui na forma de exemplo, que eu nem fiz para deixar junto, para vocês tentarem fazer e a gente só corrigir. Ou a gente pula a matéria e depois faz os exercícios. Eu mando para vocês tentam fazer e depois a gente só corrige. Tem 2 opções. Paulo. Oi. Faz o spotlight do vídeo meu aí. Clica no vídeo meu e faz o spotlight. Clicar onde? Clica no meu, na minha tela e bota com o botão direito, spotlight. Clicar nela. Bota com o botão direito, spotlight. Spotlight? Não tá aparecendo, não. Deixa eu ver. Nos 3 pauzinhos, não, né? Mas Aí, não tá aparecendo. na minha telinha tem um spotlight. Olha aí pra você ver, eu te mandei no WhatsApp, não tá aparecendo, não. Não chegou aqui ainda não. Não, tô mandando agora aí, ó. Foi. Tá aparecendo isso aí, ó. Viu? Testa essa O último, né? put in wait room. Qual? Put in wait room. Ah, o último. Participantes, isso? Só que eu acho que esse aí eu vou pra sala de espera. Olha aí se foi. Sumiu, foi todo mundo agora. Não, desmarca ela, pode desmarcar. Quer que eu faça um novo link? Aí eu te boto como gerente dele. Pode, melhor. Aí, ó, voltou. Esse aqui, ó, vai acabar agora. Aí eu vou fazer um novo link e vou mandar pra galera. Beleza, então. Então, vou fechar isso. Falou, galera. Valeu.